Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. E nós estamos falando sobre os tipos da fé, tá? E hoje eu quero falar sobre a fé. A fé que você tem verdadeira é a fé que você não duvida, tá? Eu quero falar sobre a dúvida na fé. Existem duas coisas que causam dúvidas. Primeiro, quando você não consegue de primeira e você desiste. Segundo, quando suas lutas são muito grandes e você acha que você já está cansado de lutar. Porque tudo para você parece mais difícil do que para os outros, né? Aí eu vou dar um exemplo. É a mulher que ela quer engravidar e ela vê todo mundo em volta dela parindo e ela não consegue ficar grávida. A pessoa que quer um emprego, muitas vezes é amigo de alguém que sai de uma empresa, entra na outra, sai de uma empresa, entra na outra, e ele não consegue entrar em nenhuma. E tem pessoas que dizem assim, pronto, eu sou azarado, eu não vou conseguir, né? Tem pessoas que brincam com a saúde e não tem uma gripe. Tem outras pessoas que vivem por vida doentes. E muitas vezes tem que ter certos cuidados com seu modo de vida, seu modo de alimentação, né? E perguntam a Deus por quê. E hoje eu quero mostrar a você uma coisa importante. Sabe, nos dias de Jesus operava milagres e maravilhas. E os apóstolos de Cristo também operavam milagres e maravilhas. Dentre esses milagres, a Bíblia diz que os apóstolos de Cristo expulsavam demônios, tá? E aí, eu sei que eu prometi, vou falar sobre profetas e falsos profetas e a importância deles, tá? E aí o que acontece? Os discípulos de Jesus eram discípulos de Jesus, seguiam a Jesus, amavam a Jesus, mas não era todo demônio que eles conseguiam expulsar. Os discípulos de Jesus, nos dias de Jesus, não ressuscitaram mortos. Por quê? Porque a fé dos discípulos de Jesus era limitada. Eu vou usar uma palavra que pouco você tem ouvido no canal, mas é o motivo de eu pregar tanto e muitas vezes ser insistente em você ter uma comunhão com Deus. Os discípulos não consagravam a vida no altar de Deus, tá? E muitas vezes essa coisa de consagração que as pessoas não entendem é um ponto que o diabo ele usa quando a pessoa ela se consagra e ela consegue ver Deus operar o milagre. Aí o diabo começa a encher o ego da pessoa. Olha, você é mais importante. Deus usa você. Essa pessoa se contamina e a consagração que aquela pessoa estava fazendo perde o efeito dela, porque ela deixa de ser uma pessoa consagrada e passa a ser uma pessoa contaminada. Então os discípulos de Jesus, eles não consagravam a vida deles. Eles não jejuavam, né? Eles não eram de oração constantemente. Jesus se isolava constantemente para orar. Jesus consagrava. Jesus colocava a vida dele no altar de Deus. Então não era todo demônio que os discípulos conseguiam expulsar. E veio um homem e trouxe o seu filho. Essa criança tinha um espírito mudo e surdo. Sabe? Aquele problema que não tem solução fácil. Levaram para os discípulos de Jesus e os discípulos de Jesus não puderam ajudar aquele garoto. E quando Jesus chega e vê toda aquela confusão, Jesus pergunta o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está de errado? E o pai da criança aparece, né, o pai do garoto, do rapaz,
aparece e diz: Jesus, meu filho tem problemas, está endemoniado. Levei até os seus discípulos, mas eles não puderam ajudar. E conversa com Jesus. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 21 e 22, diz assim: Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? E o pai do menino responde: desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Agora, olha a dúvida. Olha o que acontece com muita gente que passa uma vida de sofrimento. Aquele pai já sofria com aquele menino desde o dia que ele nasceu. E a primeira sombra de esperança que ele teve foi através dos discípulos de Jesus e não deu resultado. E ele chega para Jesus e diz assim: se o Senhor pode alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quer dizer, o pai do menino mostrou que ele não acreditava em mais nada. Ele não sabia mais quem procurar, ele estava atirando para todos os lados. E naquele momento ele disse: o Senhor pode fazer alguma coisa, então ajuda. Aí Jesus percebe a dureza do coração dele, não porque ele era uma pessoa ruim. Gente, olha para cá. Não é porque ele era uma pessoa ruim. Jesus percebeu a dureza do coração dele, porque grande era o sofrimento daquele homem. Ele já havia tentado, ele passou a vida toda tentando ajudar o filho dele e não conseguiu. Quando viu a fama de Jesus e viu os discípulos de Jesus, ele levou aquele rapaz até os discípulos de Jesus, também não deu certo. Então ele estava diante de Jesus e achava que era a mesma coisa. E ele diz: se o Senhor pode alguma coisa, ajuda. E Jesus responde: se podes, tudo é possível para quem crer. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. O pai do menino já estava desesperado, não aguentava mais sofrer. E disse: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Então talvez você que está comigo aqui nesse canal já congregou, já se desviou, já procurou ajuda em diversas religiões, já chegou a falar mal de muitas delas, acredita em algumas, em outras não. Talvez você é uma pessoa que aprendeu muito sobre a religião, porque todo mundo fala de Deus e toda religião fala do que é bom. Olha que o pai do menino levou esse menino, esse rapaz, até os discípulos de Jesus. Eram os homens que estavam caminhando lado a lado com Jesus. E eu vou dizer, caminhando lado a lado com Jesus como homem. Mas nem os discípulos de Jesus tinham uma visão de fé. E aquele homem estava a ponto de desistir. Talvez você esteja a ponto de desistir. Seguir a sua vida de sua maneira. Se der certo, Deus. Se não der, paciência. Admitir que você perdeu sua família. Perdeu a família para as drogas. Perdeu a família para o crime. Perdeu a família para o álcool. Perdeu a família para a prostituição. Talvez você admite na sua vida que não tem mais jeito. Se essa for a sua fé, eu não posso fazer mais nada por você. Mas se você que está me ouvindo agora, se você que está me vendo agora, não desistiu de ser feliz, não desistiu de ser abençoado, eu quero te convidar a entregar a vida para Jesus agora. Eu quero te convidar você a fazer uma oração junto comigo. E acredite, não estou aqui pregando para você religião, não estou aqui defendendo para você um dogma religioso, estou falando de Deus, Deus único e verdadeiro. Estou falando de Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu por mim e por você.
Embora muita gente esteja comemorando a Páscoa, sem sequer entender a Páscoa, mas o Senhor Jesus, Ele morreu por mim e por você. E essa é a verdadeira Páscoa. É o momento que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo liberta você de toda dor, liberta você de todo mal e faz de você feliz e coloca você no caminho da salvação. Antes de orar por você, os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus: por que nós não fomos capazes de ajudar aquele homem? E Jesus respondeu lá no verso 29. Jesus diz assim: essa castra não pode sair senão por meio de oração e jejum. Ou seja, aquele que diz que é homem de Deus, que não leva uma vida de consagração, não pode ajudar ninguém, tá? Muitas vezes você está tentando ajudar a sua família sozinho, mas você não leva uma vida de consagração. É por isso que você precisa de um líder espiritual. É por isso que você precisa de um homem de Deus que ore por você, que interceda por você, de alguém que esteja consagrando a vida dele por si próprio e por você. Então você que quer ser abençoado, você que quer ser feliz, você que a partir de hoje quer mudar a sua vida e crê que Jesus pode mudar a sua vida, por mais que você tenha sofrido tanto, por mais que até aqui as coisas tenham dado errado, feche seus olhos, eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor disse que o justo viverá pela fé. Eu quero agora me reunir com cada uma dessas pessoas nesse canal, que tem os olhos fechados, mas o coração aberto. Essas pessoas nesse canal que têm buscado a direção que vem de Deus. Espírito Santo, eu te peço agora, em nome de Jesus, estende tuas mãos santas e poderosas sobre cada uma dessas pessoas que tem os olhos fechados, mas o coração aberto. Estende, meu Deus, as tuas mãos santas e poderosas sobre essa pessoa que passou uma vida de sofrimento, uma vida de dor. Essa pessoa, meu Pai, que aparentemente até aqui tudo deu errado, na vida sentimental, na vida financeira, na vida familiar. Essa mulher que não consegue se realizar e ser mãe. Essa pessoa que não consegue se realizar como profissional no mercado de trabalho. Essa pessoa que não consegue se realizar como marido, como esposa, como pai, como mãe. Porque muitas vezes, Senhor, parece que a família só anda à beira do precipício, tudo dá errado. Essa pessoa, meu Deus, que muitas vezes achou que seria feliz, estava com a casa arrumada, família estruturada, e de repente o furacão chamado droga apareceu e acabou com tudo. Levou tudo, o marido, a esposa, se rendeu aos vícios e consumiu tudo o que tinha e que não tinha em nome do vício das drogas. Meu Deus, eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus, ouve, meu Pai, eu te peço, a oração dessas pessoas, o clamor, o sofrimento de cada uma delas, mesmo aqueles que têm duvidado, mesmo aqueles que têm limitado a sua fé por causa da grandeza do seu sofrimento. Meu Deus amado e meu Pai, eu te peço, estende agora tuas mãos santas e poderosas em favor deste povo, o teu povo, ainda que em algum momento tenham eles falhado e se afastado do Senhor, mas é o povo que clama a Ti, clama pelo perdão, clama pela cura, pela libertação. Então que o poder do Senhor se manifeste agora,
desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, curando o corpo e a alma, libertando a cada uma dessas pessoas que está em oração juntamente comigo. Aleluia. Em nome de Jesus. Espírito Santo, toca cada familiar, cada ente querido. Toca, meu Deus, essa casa, a vida de cada um desses parentes, amigos, que são parte do rol de proximidade dessas pessoas, a quem essas pessoas que oram comigo amam e quer bem. Passa com teu poder agora, de modo que caia por terra toda doença e enfermidade, de modo que caia por terra toda inflamação, toda dor, de modo que caia por terra todo vício. E agora, pela autoridade que há no nome de Jesus, ao espírito do atraso e da derrota, ao espírito da doença e dos vícios, a todo espírito imundo que tem trancado os caminhos dessa pessoa, dessa família, eu ordeno em nome de Jesus, saia e não volte mais. Meu Deus amado e meu Pai, eu quero em teu nome consagrar esta água, para quando o doente ou enfermo, aquele que sofre beber desta água, seja ele transformado, seja ele abençoado em nome de Jesus. Espírito Santo, quero te pedir por esses que ajudam, que cooperam com esse canal, esses, meu Deus, que têm cooperado, que têm ajudado pela continuidade. Abençoa a vida financeira, abençoa a obra das mãos dessa pessoa, para que tudo vá bem na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.